O meu convidado de hoje conhece muitas histórias acrianas. Dizem que boa parte delas é pura gozação. Ele é o mais acriano dos cariocas. Eu tenho o prazer de conversar no programa de hoje com o historiador e também presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Marcos Vinícius. Fundação Garibaldi Brasil, que é a fundação de cultura do município, né, Marcos? É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Ideias da Aldeia. É um prazer sempre estar com vocês. Marcos, depois de virar presidente da Fundação Municipal de Cultura, das muitas atividades que você ainda tem, você ainda arranjou tempo para escrever um livro? Conta essa história. Que projeto é esse, né? É um projeto que foi encomendado, na verdade, um projeto da editora Cortez, um projeto nacional, de fazer livros sobre as capitais do Brasil, as 27 capitais, incluindo Brasília. E aí, através do Paim, a editora Cortez entrou em contato comigo com o interesse de fazer esse livro, me perguntou se eu não topava. Para mim foi um desafio novo, porque era um livro infanto-juvenil, uma proposta editorial bem diferenciada e que incluía não só o texto, mas também ilustrações de um artista local e fotografias locais, tanto antigas quanto novas. Legal, assim, valorizando bem os artistas, as referências locais. E aí eu convidei o Darcy Celes para se juntar a esse projeto e também o Sérgio Vale. Então, na verdade, não é um livro meu, né? Bem da verdade, é um livro a 6 mãos e foi discutido entre nós. Fotos do Sérgio, ilustrações do Darcy e textos meus. Que para mim foi uma delícia, porque me ajudou muito a desenvolver essa linguagem, que não é a minha linguagem. Eu, como historiador, aprendi a linguagem acadêmica. Como gestor público, aprendi uma linguagem um pouco mais coloquial, mas normalmente tratando de história, das coisas da memória. Então, dessa vez, o desafio era escrever um texto bem mais leve, que me levasse, então, para esse imaginário das crianças, dos jovens, apoiado pelas ilustrações e pelas fotografias. E foi isso. Aí a gente montou um roteiro, o Darcy deu algumas ideias, o Sérgio deu outras, e a gente acabou comprando esse livrinho, que é um livreto, na verdade, mas que tem uma qualidade editorial importante, é um livro todo colorido, né? Não tem nenhuma pretensão de profundidade. E aí eu me lembrei muito da Simoni, porque a Simoni sempre me dizia que é mais difícil escrever pouco do que escrever muito, e sempre brigou comigo, porque eu sempre escrevi demais, né? Os textos grandes. Textos grandes, pediam uma página, eu escrevia 4, aquelas coisas, e dessa vez foi esse exercício de concisão mesmo, porque precisa ser sintético, precisa ser direto, objetivo. E acho que o resultado ficou interessante, pelo menos as pessoas que tiveram contato com o livro está circulando no Brasil todo, falaram muito favoravelmente do livro, que era bem simples. Inclusive a professora Robélia já me deu algum retorno em relação às impressões do neto dela. Olha só. E aí é bacana que você acaba descobrindo coisas que você não pensa normalmente, né? Eu coloquei no livro a história das seringueiras, então que os seringueiros cortavam a seringa para extrair a borracha. Aí ele ficou louco, mas como assim? Cortava a árvore, derrubava a árvore? Quer dizer, mostrando que essa cultura seringueira está efetivamente se perdendo, até termos que eram tão usuais, tão comuns do cotidiano, acriano como um todo, não era só da área da floresta. Hoje em dia as novas gerações já têm dificuldade de assimilar e de se encontrar dentro desse universo. E aí ela foi explicar para ele que não era cortar a árvore inteira, era sangrar a árvore, fazendo os riscos diagonais que caracterizam a extração da seringueira. Então foi muito bacana, aprendi muito desenvolvendo esse projeto junto com os meninos. O livro chama Rio Branco, do Seringal à capital, né? Isso. E você optou por uma linguagem interessante, que é como se a cidade narrasse a sua história. Como foi esse processo? Como é que você optou por esse tipo? Na verdade, isso faz parte do projeto editorial. O projeto editorial já contemplava isso, é a cidade falando de si própria, na primeira pessoa. E foi bacana que aí eu pude adaptar tudo que a gente está trabalhando com história em relação à cidade de Rio Branco, uma concepção da história da cidade de Rio Branco, que eu apliquei, por exemplo, nos EIAs do município, que aplicamos no plano diretor. Então tem lá uma história da formação urbana de Rio Branco, a ocupação do espaço em Rio Branco ao longo do tempo, começando pelo 2º distrito, depois passando pelo 1º distrito, e até a Ceará, e depois a extensão das colônias agrícolas. Isso tudo que eu estava desenvolvendo do ponto administrativo
histórico, político, agora eu pude recontar para o universo mais simbólico, o universo dos jovens. Então foi uma experiência bacana, agora muito difícil. Não sei se arrisco de novo, porque não é fácil não. E está circulando no Brasil inteiro, quer dizer, um grande projeto de capitais. Como é que está isso, Marcos? A ideia da Editora Cortez é exatamente essa, disponibilizar em todos os estados brasileiros histórias dos vários estados. Então o que tem acontecido muito, por exemplo, é pessoas de outros estados que moram aqui e que têm dificuldade de explicar para as pessoas o que é o Acre sem que elas conheçam localmente a nossa realidade, então elas indicam livro, compra esse livrinho que é bacana, te mostra um pouco. Por isso que foi a opção de falar do Seringal à capital. A gente podia ter começado em outro ponto qualquer essa história, mas tinha que começar com os índios, tinha que começar com a transformação de um espaço dos índios apurinãs para o Seringal do Nelton Maia, Seringal da volta da empresa, para poder chegar próximo dessa nossa realidade, dessa nossa origem. E essa linguagem em primeira pessoa facilitou muito, porque aí você pode juntar a isso uma linguagem mais emocional. Se é a cidade falando dela mesma, então a cidade é uma pessoa, ela se humaniza nesse processo. Então ela pode falar inclusive dos sentimentos dela, como é que ela vê o crescimento da cidade, como é que ela vê a si própria e a relação das pessoas com ela. Então foi uma característica desse projeto que na verdade me ajudou muito. Marcos, a gente está pegando essa ideia do livro, que é um belo projeto. Me veio na cabeça uma situação seguinte: você é carioca, apaixonado pelo Acre, fala da história desse lugar com muita propriedade, e aí agora escreve um livro sobre Rio Branco, sobre a capital dos acrianos. Mas e o acriano? Ele está mais próximo da sua história? Você falava que essas gerações estão perdendo determinadas referências culturais, o jeito de falar, de se vestir, os hábitos alimentares. Como é que está o acriano hoje em relação à sua história? Olha, Jorge, eu acho que esse foi um dos grandes motivos que me levou a me apaixonar pela história do Acre, né? Porque não é uma história qualquer. Eu sempre digo, quando faço palestras, que ninguém passa pelo Acre impunemente, no bom sentido, no sentido de ser marcado pelo Acre em grande medida. E a característica central disso tudo e que me levou a esse mergulho na história do Acre foi o valor que o Acre tem para o acriano. Isso é encantador, isso é exclusivo, não existe em outros lugares. Você não vê isso em outros estados. No meu estado de origem, o Rio de Janeiro, as pessoas amam aquela cidade pelo que elas vivem hoje no Rio, ou odeiam pelo que vivem hoje no Rio, né, por causa das condições que estão lá, mas a eterna cidade maravilhosa. Então é a relação presente do homem com a cidade. Aqui no Acre não, a relação é muito mais profunda, em que pese ser uma história mais recente, a relação é muito mais profunda. Então, na verdade, você tem apenas 3 ou 4 gerações de acrianos desde o surgimento do Acre. Desde a invenção do Acre como um lugar, você não tem mais do que 4 gerações. Você pega o Lhé, ele conta do avô dele, que foi o cara que chegou, aí conta a história do pai dele, é ele que está aqui, e vai ter o filho dele e o neto. Quer dizer, não tem muito para trás. Mas isso impregna toda essa história, todas essas memórias, com a vivência das pessoas. Então é uma história emocional, é uma história emotiva, afetiva, não apenas pragmática, materialista. É isso que me encanta, é isso que me apaixona. É poder contar uma história e as pessoas não ouvirem com a frieza de quem ouve a história, sei lá, da Segunda Guerra Mundial ou alguma coisa descolada no tempo e no espaço. Ah, beleza, a gente viveu a guerra, mas não diz quase nada em relação ao meu cotidiano, ao meu presente. No caso da história do Acre, não. Qualquer história que eu conte, que eu construa, que eu reconstrua, que eu tente reconstituir, ela está impregnada daquilo que as pessoas sentiram naquele momento e também das emoções que a gente é capaz de despertar hoje. Entendi. Por isso que se torna mais fascinante contar a história do Acre, porque é aí que está uma chave da história, talvez. O meu percurso, que foi imponderável, eu não planejei isso, né, foi de um historiador
virando quase que um contador de histórias. Hoje eu sou quase mais um contador de histórias do que propriamente um historiador no sentido estrito do termo. Pois é, isso é interessante porque eu ouvi falar que boa parte nessas histórias você floreia um pouco, inventa algumas coisas. Isso é verdade? O que é para atrair essa juventude, também elementos de despertar a curiosidade? Não, se eu te disser que eu invento, que eu floreio... Isso é o que eu ouvi falar, isso é verdade. Seria um pecado do ponto de vista do historiador. Eu sempre faço o seguinte... Você agora se intitulou contador de história, está se livrando então pelo menos da cobrança do historiador. Não, é porque eu uso algumas estratégias, né? Por exemplo, toda vez que eu dou uma entrevista, como essa aqui, por exemplo, no dia seguinte, na rua, as pessoas me param para comentar. É muito bacana isso, esse feedback, esse retorno imediato, é uma coisa muito usual. E o que é mais bacana é que não é aquela coisa, pô, parabéns, não, é o cara que está vendendo picolé na rua, é o pipoqueiro, é o cara que está cortando carne no açougue. Pô, meu irmão, aquela história que tu contou, não sei, aí as pessoas vêm comentar aquilo comigo, sabe? E aí, para me sair de forma mais fácil, para não ficar uma coisa pedante, porque eu falo, não, eu aprendi a mentir bem. Então, quando você mente com convicção, fica parecendo verdade. Que é para tirar por menos, que é para brincar, fazer... Mas, na verdade, o que eu faço é um pouco isso que eu estava falando. É buscar, dentro de cada história, o que de emocional existe nessas histórias. É não contar histórias frias do almanaque acadêmico, sabe? Uhum. Aquela história corretinha do ponto de vista teórico-conceitual, mas distante das pessoas. Então, quando eu me ponho a ouvir uma história, a tentar reconstituir, porque tu sabe que é assim, né? Uhum. História são fragmentos, são quebra-cabeça que você vai remontando até que você tem um certo panorama que você não consegue montar tudo, ficam faltando sempre algumas peças, e aí você, dentro desse panorama que você vê, você recorta uma forma de ver aquilo. Qualquer historiador, seja ele o pós-doutor, não sei o que, do Bambambam, seja o contador de histórias, o pobre contador de histórias, é sempre uma visão da história que a gente está passando. Né? A história não tem essa possibilidade de você falar, isso foi a verdade, a realidade completa é isso. Sempre alguém vai ver uma outra coisa ali. E o que eu procuro retirar, o que eu procuro ver em cada história, é aquilo que toca as pessoas. É aquilo que mexe com as pessoas. Jorge, tem histórias que elas são impossíveis de serem esquecidas. Por exemplo, a história da professora Rosalina. Quando eu, para a revista Outras Palavras, quando eu me pus a reconstituir essa história da professora Rosalina, eu fui descobrir que era uma história que tinha acontecido em 1942 e que a cidade nunca esqueceu dessa história. Nunca conseguiu esquecer. Então é uma história que não é clara para ninguém, é um caso policial, um triângulo amoroso, cheio de meandros, cheio de mistérios e de segredos e de coisas mal explicadas, mas a essência da história está dentro da memória da cidade porque não é mais uma pessoa que lembra ou outra. Todo mundo lembra em alguma medida e até hoje o túmulo da professora Rosalina é o túmulo mais visitado no Dia dos Finados na cidade. Então não é possível contar essa história de forma fria, pragmática, materialista, crua, sem usar esse benefício dos sentimentos das pessoas, da dor, da tragédia, mas do que isso tinha de encantador por trás disso, porque ela era uma pessoa encantadora e foi isso que mobilizou, que motivou toda a tragédia. Então, da mesma forma como eu falo que é impossível passar pelo ato impunemente porque a gente fica marcado, para mim hoje é impossível contar uma história sem que seja para tentar pelo menos, chegar no coração das pessoas mais do que na cabeça. A gente ainda tem muita história para contar, mas precisamos fazer um intervalo. E vamos continuar esse papo no próximo bloco. Não sai daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho.
Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, o historiador Marcos Vinícius, e o programa que está sendo gravado aqui no Parque Capitão Ciríaco, local da sede da Fundação Municipal de Cultura, no 2º Distrito de Rio Branco. Lembrando que você pode entrar em contato com a nossa produção através do endereço eletrônico ideiasdaaldeia@ac.gov.br e aí apresentar a sua sugestão, nos ajudar a fazer o programa. Marcos, retomando a nossa conversa, nós fechamos o primeiro bloco falando de histórias, da sua forma de contar histórias. Eu queria lembrar uma aqui para você contar para os nossos amigos que estão em casa, que é a história do cavalo, que ficou famosa na declaração do presidente Evo Morales, que o Acre teria sido trocado por um cavalo. Como é que é essa história, Marcos? Jorge, esse é um ótimo exemplo daquilo que a gente estava conversando, de diferentes jeitos de contar uma mesma história. Né? Aqui no Acre, essa história do cavalo branco nunca foi usual, nunca circulou. Porém, todo mundo que chegava, que ia fazer odontologia ou medicina na Bolívia, que ia ali para a região de La Paz, Santa Cruz de la Serra, chegava aqui me contando essa história. Que olha, como é que falam do Acre lá? Aí o pessoal dizia, não, dizem lá que o Acre foi trocado por um cavalo branco. Mas que diabo de história é essa? Aí uma vez eu peguei o carro, fui ali através de Cobirra, entrei até Porvenir para tentar descobrir essa história. E lá a versão também não tem nada a ver com cavalo branco, é de que o Acre foi vendido da Bolívia para o Brasil. Para eles não perderam a guerra. Eles venderam o Acre para o Brasil. O Brasil comprou o Acre da Bolívia. E aí eu tive que, então, me aprofundar ainda mais na história da Bolívia para poder descobrir se essa história do cavalo branco tinha algum fundo de verdade. E tinha. Na verdade, o que aconteceu foi que em 1867, na época do Tratado de Ayacucho, a linha divisória entre o Brasil e a Bolívia era uma linha reta, que ia do Javari ao Rio Madeira. E aí o Brasil estava na Guerra do Paraguai, não queria que a Bolívia entrasse na guerra ao lado do Paraguai, e a Bolívia então fez uma exigência de demarcar definitivamente esses limites entre o Brasil e a Bolívia. E aí eles foram sentar para negociar. O presidente da Bolívia na época era o Mariano Melgarejo, que era um cara sanguinário, foi ridicularizado pelo próprio povo dele. Se você for na Bolívia e perguntar no Melgarejo, eles chamam o louco Melgarejo. Né? Então um cara que entrou para a história de um aspecto negativo. E o cônsul brasileiro era muito malandro. Antes de sentar para negociar o tratado com o Melgarejo, ele se tocou que o Melgarejo era apaixonado por cavalos. Tinha tara, fixação por cavalos de raça. Então, antes de negociar o tratado, o cônsul brasileiro condecorou Mariano Melgarejo com algumas medalhas, que o historiador boliviano brabo fala que pedaços de latão, e presenteou o presidente da Bolívia com um casal de cavalos brancos, de raça, puro sangue inglês. Mariano Melgarejo ficou tão feliz, mas tão feliz, que quando sentaram para negociar o tratado, que abriram um mapa na frente, ele falou, não vamos brigar por causa dessa terra onde não mora ninguém. Toma aqui 2 dedos de terra e não se fala mais no assunto. Então a linha que era reta passou a ser oblíqua. E o Brasil anexou uma enorme área de terras constituída por esse quadrado que foi cedido pelo Mariano Melgarejo, de boa vontade, pelo presente que ele tinha recebido. Então não é verdade que o Acre foi trocado por um cavalo branco, porque essas terras desse triângulo sequer são terras do Acre, são parte do sul do Amazonas. Mas o imaginário boliviano marcou para todo sempre que foi uma negociata e que o Acre havia sido então trocado por um cavalo branco. História não deixa de ser muito interessante também. E é uma versão da história. Os bolivianos têm uma versão da história, nós aqui temos outra versão, quer dizer, são variações que compõem esse mosaico que no final nos dá um pouco da ideia da realidade. Falar um pouquinho de Fundação Municipal de Cultura. Eu sei que foi uma experiência inédita na tua vida. Você ficou 4 anos como presidente da Fundação Garibaldi Brasil. Se prepara para mais 4. Como é que foi, Marcos, esses primeiros 4 anos? O que foi o desenho da política de cultura do município nesse primeiro mandato do prefeito Raimundo Angeli?
Olha, Jorge, foi uma experiência muito importante para mim pessoalmente. Eu tinha vindo do governo, do patrimônio histórico, era uma área mais focada, mais localizada, e a Fundação me obrigou a abrir o foco, olhar de forma mais ampla, mais abrangente, né? Tentar pelo menos, mas ao mesmo tempo mais localizada, porque lá no patrimônio histórico a gente trabalhava com o estado todo. E aqui era um município de Rio Branco. Então já carregava em si essa contradição de fechar o foco por um lado, mas de abrir por outro. Pelo menos geograficamente. Né? Geograficamente, né? E, apesar de que uma das coisas que a gente descobriu ao longo desse tempo, esses 4 anos na Garibaldi, é que Rio Branco não é muito diferente do resto do Acre. Rio Branco é, na verdade, uma síntese do Acre. Você tem pessoas de Tarauacá, de Cruzeiro do Sul, de Sena Madureira, de Chapuri, você tem índios de todas as aldeias, é como se fosse uma aldeia síntese aqui na cidade de Rio Branco. Então, Rio Branco contempla essa diversidade. Por outro lado, você sabe como é que é lidar com cultura, né? Você melhor do que ninguém sabe disso, muito tempo que você trabalhou com essa área também. A nossa flutuação orçamentária e a fragilidade orçamentária da área da cultura é proverbial, acho que vem dos tempos bíblicos, né? Quando tem que cortar em alguma coisa, é na cultura, no meio ambiente, porque certos serviços como saúde, educação, asfaltamento, isso não pode parar. Né? É assim que é visto, não é na Prefeitura de Rio Branco, nem no governo do Estado do Acre, é assim que é visto no Brasil, é assim que é visto na maioria dos lugares, grande maioria dos lugares. Então, a gente teve ao longo dos 4 anos, a gente tinha que recuperar a Garibaldi Brasil, que tinha muitos problemas, estruturais mesmo, e a gente tinha que praticamente sair do zero. A Fundação vinha de um longo período de dificuldades muito grandes de movimento. Então a ação mais imediata era fazer com que a Garibaldi voltasse a se relacionar com a sociedade. Isso somado às nossas dificuldades orçamentárias fizeram com que a gente fizesse uma opção, que foi concentrar o melhor dos nossos esforços, a maior parte das nossas energias, não aquela política tradicional de tentar desenvolver ações, fazer cursos de capacitação, desenvolver eventos. Isso ficou num plano secundário. Os nossos maiores esforços foram na medida de tentar desenvolver os mecanismos de gestão, fortalecer a Fundação Garibaldi Brasil institucionalmente, para que ela, a partir de uma posição mais fortalecida de relação com a sociedade, pudesse então tentar dar conta dessa enorme diversidade que está presente no município de Rio Branco. Então, a partir de 2005, nós começamos a fazer um diagnóstico da cultura em Rio Branco, dessa diversidade, dessa amplitude. Em cima desse diagnóstico, a gente desenvolveu uma proposta de um sistema municipal de cultura, constituído por Fundo Municipal de Cultura, Lei de Patrimônio Histórico-Cultural, Cadastro Cultural do município e o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Agora, tudo isso dentro de um formato caracterizado pelo Acre, não empregando os modelos pré-existentes. Então, o nosso Conselho de Cultura, por exemplo, ele não tem nada a ver com os conselhos tradicionais que estão espalhados no Brasil todo. O modelo dos conselhos de cultura tradicionais é um modelo representativo. Cada área, pintura, música, dança, escolhe um representante que se juntam num colegiado e aí deliberam aquilo que deve ser deliberado por um conselho. Esse modelo é o modelo do Congresso Nacional. A gente dá democracia representativa, elege representantes que chegaram lá vão lhe representar. Mas esse modelo possui problemas estruturais gravíssimos. Isso está presente tanto no Congresso Nacional, deputados e senadores, como nas nossas assembleias, Câmara de Vereadores e também nossos conselhos de cultura. Então é um modelo batido e que a gente sabia onde é que ia esse modelo. Então nós buscamos engendrar um novo modelo que era participativo e que, na sua essência, transforma todo e qualquer cidadão que se cadastre no sistema de cultura em conselheiro. O princípio do Conselho Municipal de Cultura é o da autogestão e da autorrepresentação. É o da democracia direta. A pessoa vem para a sua Câmara temática, ela delibera, ela tem o poder de voto e ela tem o poder de decisão. Essas câmaras temáticas se reúnem num fórum setorial e pactuam as políticas mais amplas para toda aquela área.
E isso tudo se consolida na Conferência Municipal de Cultura. Ou seja, a gente conseguiu engendrar um novo modelo de gestão participativa para Garibaldi Brasil, que trouxe a sociedade para dentro da Garibaldi. Nós não conseguimos concluir todo esse processo ainda. A gente ainda está formatando o cadastro de cultura. O Fundo Municipal, esse sim, já funcionou no ano passado e tivemos resultados muito melhores do que da Lei de Incentivo. Para você ter uma ideia, na Lei de Incentivo, historicamente, a gente aprova 10% dos projetos apresentados. São 300 projetos, a gente aprova 30. 600 projetos, a gente aprova 60. É o que dá para aprovar. No Fundo Municipal, a gente consegue aprovar de 30% a 40% dos projetos apresentados. Com uma vantagem: o Fundo Municipal aplica dinheiro onde o Fórum Setorial diz que tem que aplicar dinheiro. Então, quem decide onde é aplicado o dinheiro do Fundo Municipal é a própria comunidade, são os próprios produtores de cultura do município de Rio Branco. Então, isso alterou profundamente na essência da relação entre os produtores de cultura e a Fundação de Cultura. Então, isso possibilita que a gente agora, no segundo mandato, busque radicalizar ainda mais esse processo. Então, agora nós estamos rompendo com toda a lógica tradicional do funcionamento da Fundação e estamos alterando completamente. Não tem mais áreas, não tem arte, não tem esporte, não tem patrimônio cultural. A Fundação de Cultura não se propõe mais a ser uma produtora de cultura, porque ela não é. Quem produz cultura é a sociedade. Nos cabe fomentar, apoiar, difundir e estamos tentando profissionalizar esse trato, essa mediação de cultura que é o papel essencial da Fundação. Mas, por outro lado, a Fundação se posiciona também como uma produtora de cultura de gestão. Nós estamos aprofundando essa parceria com a sociedade, tentando fazer com que as pessoas pensem e colaborem com a gente no que diz respeito a como desenvolver políticas públicas. Nesse conceito, Marcos, assim, pegando algo de concreto, é muito legal saber, por exemplo, que qualquer pessoa, ao se cadastrar, passa a ser um conselheiro e passa a opinar na política de cultura do município. Agora, no caso concreto, o que isso repercutiu? Você falou aí na falta de dinheiro, eu sei que isso atrapalha muito, mas o que isso repercutiu, por exemplo, no fortalecimento das ações de cultura no município? Como é que isso chegou para as classes, para os produtores, para quem faz cultura? Tem dois aspectos aí. Isso fortalece a Fundação do ponto de vista institucional. Para você ter uma ideia, a proposta de lei do Sistema Municipal de Cultura foi feita ao longo de 20 reuniões com a participação da sociedade. Eles alteraram tudo que eles achavam que era pertinente alterar, deram um formato final. Quando essa proposta de lei chegou à Câmara de Vereadores, ela já chegou pactuada com a sociedade. E os vereadores aprovaram a lei por unanimidade, sem nenhuma mudança. Então foi uma conquista da sociedade que fortaleceu a instituição. Por outro lado, a lógica, você sabe muito bem disso, sempre foi farinha pouca, meu pirão primeiro. Então era uma briga insana entre o pessoal da área de patrimônio cultural, com o pessoal das artes, contra o pessoal dos esportes. O outro sempre tem mais, né? O outro sempre tem mais, e internamente também brigam, porque dentro do esporte, o futebol briga com o vôlei, que briga com a natação, dentro das artes, o teatro briga com a música, que briga com as artes plásticas. Então, na medida em que a gente senta todo mundo junto, tá aqui, o bolo é esse, como é que a gente divide o bolo e em que direção? As pessoas vão ser obrigadas a construir consensos. Elas vão brigar, elas vão discutir, elas vão divergir, mas no final a gente vai ter um produto que é fruto desse consenso. É isso que a gente está aprendendo e eu acho que é isso que a gente está conquistando de mais importante e de mais bonito, que é a capacidade do diálogo na diferença, o respeito entre esses diferentes e a possibilidade de conjuntamente construírem um consenso. Porque uma coisa é certa: separados nós somos todos mais fracos. Juntos nós temos pouco, mas a gente pode pelo menos usar bem esse pouco que a gente tem. E com isso a gente acaba se surpreendendo muito, Jorge. A gente pensava que a lógica reinante ia ser essa mesmo, sabe? De, não, vem cá, me dá o meu. Cara, no primeiro edital do Fundo Municipal, eles, em vez de optarem por dinheiro para suas pequenas produções pontuais, optaram por formação. Um edital de formação que beneficiasse todas as áreas.
Então, eu acredito que o movimento artístico, cultural, esportivo no município de Rio Branco cresceu muito nesses 4 anos em maturidade. Como nós crescemos também, porque nada disso estava pronto. Isso tudo foi sendo construído ao longo do tempo. Marcos, para fechar nossa conversa, nosso tempo já está bem estourado. Eu sei que você tem uma coluna no jornal Página 20 que chama Miolo de Pote. Eu queria saber o que é o Miolo do Pote e o que te motiva a escrever semanalmente, quais são os assuntos que permeiam a coluna? Olha, eu sempre escrevi, né, em vários veículos, na Outras Palavras, depois na época do centenário da Revolução, mantive colunas semanais nos jornais e tal, e eu estava sentindo muita falta, né, desse contato direto, porque isso te dá um feedback também, e é uma maneira de você se forçar a produzir de forma escrita, que é uma forma mais consolidada. E tinha a questão da arqueologia também, que estava muito candente num certo momento, e muitas coisas a serem pontuadas, contraditas e pontuadas, né? Havia um certo embate nesse campo da arqueologia, e eu queria me posicionar claramente em relação a isso, e aí me veio a ideia de montar uma coluna, então, para trabalhar com arqueologia e subsidiariamente com a história. E aí eu queria alguma coisa que remetesse a essa coisa da arqueologia. E aí foi o Toninho, mais uma vez o Toninho, que me deu a sacada. Marcos, você tem que pegar pelo lado da botija, por causa das histórias da botija de ouro, que tem em todo o seringal e tal. Aí me veio, eu falei, que tal o miolo de pote? Porque miolo de pote é um termo acriano, né? Quando a gente está, como nós estamos aqui, um papo furado, assim, uma conversa que não tem a pretensão de levar nada muito sério, nem nada assim, nós estamos conversando miolo de pote. Porque o que tem dentro do pote? Não tem nada, né? Tem vento ou tem água, né? Então, o miolo de pote é vazio, é despretensioso, é uma conversa solta. E aí eu achei que era a cara da coluna. Tanto que eu tenho me permitido, ela nunca toca no assunto da gestão pública, eu não falo de Fundação Garibaldi Brasil, não falo do meu trabalho na Garibaldi Brasil, é só o meu trabalho como historiador e como arqueólogo, porque ela é para isso. E tem até recebido colaborações, outras pessoas têm escrito alguns textos. Agora o senhor José Higino, me deu o prazer de publicar um texto dele sobre a cidade de Rio Branco. Então no 20 de São Sebastião eu fui falar as histórias de Chapuri. Agora teve o aniversário de 24 de janeiro em Porto Acre, eu fui falar sobre Porto Acre. Então eu vou seguindo um pouco o que já era tradicional no nosso trabalho lá no patrimônio histórico, as pegadas da sociedade, né? Mais uma vez, é um espaço de diálogo com a sociedade que não tem a pretensão acadêmica, mas sim o de dialogar, o de falar dessa história emocional de forma solta, aberta, com as suas várias versões, com todas as suas contradições e até com seus causos mais inventados que não correspondem necessariamente à história formal. Marcos, parabéns pelo livro, pelo projeto do livro e sucesso nessa nova trajetória aí à frente da Fundação Municipal de Cultura. Obrigado, Jorge. Um grande abraço. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.